Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. A família de Vladimir da Silva continua aguardando o andamento das investigações sobre o acidente que vitimou o homem de 53 anos do bairro Manuel Honório. Novas informações mostram que uma testemunha mentiu no registro da ocorrência. Continuam as investigações sobre a morte de um homem de 53 anos no bairro Manuel Honório, em Juiz de Fora. O caso aconteceu no dia 8 de março. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. O motorista de um carro estava na Avenida Rio Branco quando decidiu fazer uma conversão proibida pela Avenida Brasil, cruzando outra faixa que dava acesso ao sentido oposto da via. O motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu, não resistindo aos ferimentos. E 20 dias após o acidente, a família ainda tenta absorver os acontecimentos, tenta lidar ainda com a dor da perda. Poliana, fala pra gente o que mudou depois de todo esse fato. Mudou tudo, né? Mudou muita coisa, principalmente na vida da minha tia e da minha prima, né? São 20 dias hoje, a dor ainda está muito latente na família, né? A gente ainda tem sofrido muito com essa perda. Tem diversos porquês, né? Porque hoje meu tio não está mais conosco e está sendo difícil para continuar caminhando, né? Segundo a advogada da família, novas informações chegaram ao conhecimento da Polícia Civil. Eles também tiveram acesso a imagens da câmera de segurança da prefeitura, que está localizada na região. O motorista do Palio, em depoimento oficial, confessou que fez uma conversão irregular proibida. Ele seguia para sua residência no bairro Industrial, pela Avenida Rio Branco, sentido Centro Manuel Honório, quando fez a conversão à esquerda irregularmente, acessando a Avenida Brasil, momento em que ele foi atingido pela motocicleta da vítima. Outro ponto importante apurado no inquérito é que a testemunha que prestou esclarecimentos ainda no local do acidente também confessou que mentiu. Ele é um pedinte de sinal, dependente químico, não presenciou a cena, o momento em si, e apenas se aproximou do local para lhe levar algum tipo de vantagem financeira. A Polícia Civil informou que o inquérito policial segue em trâmite na 5ª Delegacia de Juiz de Fora e aguarda a conclusão de laudos periciais para o relatório final. Meu tio era o provedor da casa, né? Economicamente era o principal ali, com a minha tia, com a minha prima, né? Era um pai de família, um esposo. Então, assim, está sendo muito difícil caminhar. E a gente está tentando dar o máximo de apoio, né? A minha tia e a minha prima, né? Então, assim, não está sendo fácil. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite dessa terça-feira um carregamento com quase 3 toneladas de maconha na BR-040, na altura da cidade de Simão Pereira, divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com a PRF, a carga estava em um caminhão que tinha como destino a capital fluminense. Além da droga, foram apreendidas um fuzil, uma pistola e 2 carregadores. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. O 10º suspeito de envolvimento na morte de Felipe Ladeira se apresentou na Delegacia de Polícia Civil. Agora todos os suspeitos já foram ouvidos. 8 seguem presos e 2 respondem em liberdade. O 10º suspeito prestou depoimento nesta terça-feira e foi liberado. Nessa segunda, o 9º envolvido também se apresentou na delegacia. Os 2 foram os últimos identificados e, por isso, não há mandados de prisão contra eles. Então, até o momento, os 10 investigados, os 10 suspeitos de terem cometido o crime, já compareceram à delegacia. A gente tem 8 presos. Inicialmente, 5 pessoas foram presas em flagrante logo após o fato. 3 foram identificadas naquele momento também, motivo pelo qual a prisão deles foi decretada rapidamente pelo Poder Judiciário. E no decorrer da semana, durante as investigações, foi possível identificar os outros 2. Então, até o momento, a gente já tem identificado todos os envolvidos. Motivo pelo qual eles não estão presos, estão em liberdade, porque até o momento não foi decretada a prisão. Porque em razão desse lapso temporal necessário para a gente identificar. Não quer dizer que não vão vir a ser presos, enfim. A delegada disse que já é possível afirmar que a porta da casa de eventos não ficou lacrada, enquanto a confusão estava do lado externo. A gente pode afirmar que
dois homens, a vítima e um dos suspeitos, se esbarraram lá, começaram a se encarar, enfim, acabou culminando numa agressão entre eles e os amigos de ambos se envolveram e, por fim, acabou que no tumulto da briga eles acabaram do lado de fora da boate. Fato é. E aí, nesse momento do tumulto, um funcionário da boate fecha a porta, mas logo depois uma segurança vai e o acesso, o tráfego de pessoas ali volta a circular. Imagens de câmera de segurança da casa de eventos registraram o início da briga entre a vítima e os suspeitos. Eles se agridem. Vários envolvidos vão em direção à saída. Do lado de fora, Felipe Ladeira foi perseguido, linchado e morto. A delegada também esclareceu que, pelas imagens de uma câmera de segurança, é possível afirmar que Felipe Ladeira não foi colocado dentro do porta-malas de um carro e que ainda não é possível afirmar se ele foi atropelado ou não por uma caminhonete. Isso vai ser comprovado pelos legistas. A gente tem imagem da vítima chegando correndo, tenta pular um muro de um terreno que tem ali logo próximo onde ele faleceu. Ele é alcançado por um dos agressores e, menos de um minuto depois, o carro branco que aparece nessas imagens que circulou muito, chega e aí se dá a agressão e eles abrem o porta-mala do carro. Não quer dizer que não tentaram colocar ele dentro do porta-malas do carro, mas fato é que ele chega até o local em que ele faleceu correndo. O inquérito está na fase final, agora que todos os envolvidos foram ouvidos. Tem pessoas presas durante a investigação, o prazo, em regra, é de 10 dias, né, em razão do crime. Só que, em razão da complexidade, a lei autoriza que esse prazo seja estendido com a autorização do Poder Judiciário por mais 15 dias. Eu encaminhei o procedimento para o Poder Judiciário, o Ministério Público se manifestou e foi deferido mais 15 dias para concluir. Então, no prazo máximo de 15 dias, essa investigação vai ser concluída e encaminhada para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização por danos morais a uma trabalhadora de uma agência bancária em Juiz de Fora. O valor da indenização é de R$ 30 mil. De acordo com a determinação judicial, houve cobrança de metas de forma abusiva e diagnóstico de ansiedade generalizada em função do trabalho. A decisão é dos julgadores da 8ª turma do TRT-MG em sessão presencial ordinária. Uma das testemunhas que foi escutada pela Justiça diz que a cobrança pelo cumprimento de metas era feita em reuniões de forma agressiva, inclusive com ameaças de demissão ou transferência. Além disso, o gerente regional fazia comparações entre aqueles que produziam mais e os que produziam menos, expondo os resultados individuais. A testemunha também disse que a vítima, que é autora do processo, na época estava grávida e que o gerente disse a ela que a gestação era um fator negativo, que não queria trabalhadora grávida na agência e que ainda colocaria anticoncepcional na água da agência. Diante de tudo isso, a Justiça do Trabalho de Juiz de Fora reconheceu que a trabalhadora ficou exposta a situações humilhantes na presença de colegas de trabalho. Por isso, o dano moral. Os advogados de acusação e defesa vão recorrer da sentença que condenou o subtenente da Polícia Militar nesta semana em Barbacena por matar Estefânia Moreira Campos em setembro de 2020. O advogado de acusação já apresentou a apelação pedindo um aumento da pena. Esse também é o desejo da família. Entendemos que, se tratando de homicídio qualificado, segundo as diretrizes da dosimetria da pena do Poder Judiciário, cada uma das qualificadoras utilizadas enquanto majorantes devem somar, no mínimo, 4 anos à reprimenda, o que totalizaria 20 anos de reclusão, e não 15 anos, motivo pelo qual apelamos da decisão para o aumento da pena. O advogado de defesa também recorreu da decisão. Segundo ele, o Ministério Público não ofereceu provas robustas durante o processo para a condenação. Não existem provas contundentes, cabais, que demonstram que, de fato, o Alexandro tenha cometido o homicídio. Tanto é que a gente tem nos autos, nos autos do processo, que ele realizou a chamada ao SAMU, ele entrou em contato com a polícia, tudo aí para que houvesse, fosse feito o socorro, da Estefânia. Então, a gente não vê, através nem da perícia da Polícia Civil que foi realizada, inclusive ela
inconclusiva no sentido, tanto que poderia ter sido um autoextermínio, né, ou seja, o suicídio, como também, né, o homicídio. Nesta semana, o subtenente Alexandro do Nascimento foi condenado no Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado por matar Stefânia em setembro de 2020. A pena, além dos 15 anos, também prevê uma indenização de R$60 mil. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o condenado tinha ciúmes exagerado da vítima. Eles teriam brigado após Stefânia receber uma mensagem no celular. Alexandro teria mandado a jovem se ajoelhar, apontado a arma no peito e atirado. Alexandro foi excluído do quadro da Polícia Militar antes mesmo de ser condenado. Durante as investigações, ele passou para a reserva e saiu de sargento para subtenente da Polícia Militar. A Prefeitura de Cabo Frio, um dos principais destinos do Juiz Forano, na região dos Lagos do Rio, tomou uma decisão que vem trazendo polêmica e preocupação no setor de turismo da cidade. Ônibus, micro-ônibus e vans de turismo que não possuem placa de Cabo Frio vão pagar um aumento significativo para entrar na cidade. O documento de arrecadação municipal, que antes cobrava R$ 286,71 por ônibus, agora exige um pagamento de R$ 2.500, um aumento de mais de 770%. O valor para micro-ônibus subiu para R$ 1.250 e para vans e veículos similares passou para R$ 625. A taxa autoriza a permanência do veículo na cidade por até 24 horas. Caso esse período seja ultrapassado, será cobrado um adicional de 5% por diária excedente. Isso significa que um ônibus, por exemplo, teria um acréscimo de R$ 125 por dia extra. Além do reajuste, novas restrições foram estabelecidas. Ônibus e vans de turismo não poderão transportar mantimentos, utensílios de cozinha, eletrodomésticos ou itens inflamáveis. Olha, pensar em turismo na cidade mais bonita do mundo, que é Cabo Frio, é pensar no turismo da região mais bonita do mundo, que é a região dos lagos. Hoje, com muita tranquilidade, a gente mostra a carta de intenção de todos os municípios que compõem essa região belíssima, assinado por todos os secretários, de maneira que eles visam padronizar as taxas dos ônibus de turismo que vêm para a nossa região, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro e Armação dos Búzios. Claro que a gente vai dialogar com todos os prefeitos. Turismo forte é um turismo regional. A gente não quer tratar só de Cabo Frio, quer tratar de toda a região. E todas as cidades entendem que o turismo forte passa por essa região lindíssima. Então, a gente vai manter a taxa dos ônibus, como a gente falou, e obviamente a gente está dialogando com os demais municípios que têm a intenção de padronizar a taxa. A gente volta em instantes com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa condição merece um olhar atento quanto à definição, ao diagnóstico precoce e à qualidade de vida de pessoas que estão no espectro autista. O transtorno do espectro autista, por definição, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é visto como uma doença porque ele não tem cura. E grande parte das doenças você consegue tratar os sintomas e obter essa cura. Ele é uma característica que nasce com o sujeito e vai permanecer ao longo de sua vida. Ele não é visto como uma deficiência, porque por mais que ele tenha alguns níveis de suporte, algumas necessidades, ele não é visto como uma limitação. Se o sujeito desenvolver suas próprias habilidades, ele pode acabar superando os obstáculos e tendo um desenvolvimento normal como de qualquer criança ou adulto típico. Não só ao transtorno do espectro autista, mas a outros transtornos, o que leva a maior impacto e maior diagnóstico é que o conhecimento sobre eles aumentou ao longo dos últimos anos. O fato desse conhecimento ter aumentado fez com que os profissionais se preparassem, se capacitassem e conhecessem mais sobre esses transtornos e suas características, fazendo com que a identificação fosse mais eficiente. Para que uma pessoa autista tenha qualidade de vida, é muito importante que ela receba o diagnóstico de forma precoce para que seja avaliado quais são as habilidades que estão em atraso no desenvolvimento. O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros atendeu 39 ocorrências de veículos incendiados na região. Só em Juiz de Fora foram 17 ocorrências de incêndio neste ano. O tenente do Corpo de Bombeiros, João Vitor Alves de Oliveira, dá dicas de como agir nesse momento.
O risco ele é constante, né? É um veículo que tem um combustível líquido ali dentro, mexe com parte elétrica, então ele já atrelado, ele existe o risco realmente de incêndio. Só que os fabricantes eles sempre colocam impeditivos para que isso aconteça. E é importante ao usuário ele sempre utilizar o veículo da maneira correta. Então a principal forma da gente evitar o incêndio é realmente manter a manutenção do veículo em dia, sempre seguir as recomendações do fabricante. Caso seja possível, quando for fazer a compra de um carro, fazer a entrega técnica, receber o veículo de maneira técnica, sabendo exatamente como utilizar o veículo, como utilizar os recursos daquele carro e sempre acompanhar nível de óleo, verificar os sinais de alerta que o carro tem, as iluminações que ele apresenta, para que qualquer tipo de problema possa ser sanado antes dele agravar e acabar vindo a acionar um incêndio. E lembrando que qualquer fumaça no carro, pare o veículo imediatamente. Exatamente. É importante ressaltar, inclusive, que olhar o local onde está parando o carro para que não cause nenhum outro tipo de acidente, sempre sinalizar, dar seta, quando parar o veículo, ligar o pisca-alerta. E ao sair do carro, às vezes a pessoa vê uma fumaça saindo do capô. A tendência é que a pessoa querer abrir para ver. Muito cuidado nesse momento, porque se tiver uma chama ali, ela pode estar contida pela falta de oxigênio. Se a gente abrir de maneira repentina, a cadeia de fogo pode crescer e se alastrar. Então, ligar para o 193, abrir com cuidado a porta para ver o que está acontecendo e se tiver um extintor de incêndio, fazer ali, mirar o jato para a base do incêndio, né? Ele já é um extintor de pó químico, ele vai realmente combater o incêndio até para materiais elétricos e combustíveis. Uma boa notícia para você que não aguenta mais o calor. Se prepare para o primeiro fim de semana de abril. Grandes mudanças no tempo são previstas para este fim de semana sobre a região. Teremos o avanço de uma forte frente fria, acompanhada também de uma massa de ar frio de origem polar mais significativa, que vai quebrar esse ciclo de dias consecutivos de sol e tempo mais abafado. Essa frente fria já se aproxima amanhã, quinta-feira, aqui da nossa região, há possibilidade para alguma chuva isolada, e ela vai avançar mesmo entre sexta-feira e o sábado. Pode chover forte sobre algumas cidades da região, entre a zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes, inclusive com bons volumes de chuva. Pós passagem dessa frente fria, teremos a incursão da massa de ar frio de origem polar. Então, teremos aí noites e manhãs mais amenas no fim de semana, tardes também com temperaturas máximas mais baixas, tempo mais encoberto e chance de chuva ao longo do dia. O JF Vôlei venceu o Nord Vôlei por 3-0 pelas semifinais da Superliga B de vôlei. O time juiz-forano está vivo na competição. Nem o tempo chuvoso desanimou os torcedores juiz-foranos de virem ao ginásio municipal jornalista Antônio Marcos. Muito confiante, vai ser 3-0 hoje, tá tranquilo. É vez de uma boa sequência esse campeonato e torcer para tudo certinho hoje. E também tinha torcedores do Nord Vôlei. O jogo é nosso, entendeu? 3-0 rapidinho. Muito equilíbrio com a bola em quadra. Mas o JF Vôlei contou com um diferencial, ou um sétimo jogador. A torcida que bateu o recorde de público no ginásio. Mais de 5.200 espectadores. Os torcedores inspiraram o Emerson, o maior pontuador do jogo com 16 pontos, sendo 11 de ataque e 5 de defesa. A gente tem milhares de motivos de motivação e eu acho que a gente pegou esses motivos e juntou. E a gente falou, vamos para o último jogo da nossa vida e disputar como se não houvesse amanhã. Ele arrancou elogios do treinador. O Emerson já vem aí numa crescente muito boa, né? Ele começou o Campeonato Mineiro até titular, deu uma caída que é normal durante aí o período aí, é um campeonato longo, mas vem se destacando aí, é um garoto aqui da região de Matias Barbosa, começou junto comigo num projeto social em Matias, hoje está aí, né, jogando alto nível, sacando bem, então primeiro é orgulho, né, de ter o cara em quadra, e ele vem fazendo muito bem o seu trabalho. E foi em uma desconcentração do time adversário que o JF Vôlei fez o último ponto da partida, 3-0, com duas parciais de 25-19 e uma de 25-20. O JF Vôlei devolveu a derrota na primeira partida e obriga o terceiro jogo aqui mesmo no ginásio municipal jornalista Antônio Marcos. O JF Vôlei agora está a uma vitória de conseguir o tão sonhado acesso para a elite do voleibol brasileiro. Assim encerramos essa edição. Voltamos nessa quinta-feira às 6:50 da noite com mais notícias aqui no Jornal da Alterosa. Boa noite e até lá.
Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.